A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Josivaldo, e hoje, 3 de fevereiro, vamos meditar na leitura diária da nossa Escola Bíblica Dominical, em Salmo de número 8, versículo 4, onde o termo Filho do Homem, na Bíblia, indica muitas vezes a mesma espécie. Leamos. Que é o homem que dele te lembres, e o Filho do Homem que o visites. Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 6, diz: Ninguém vos engane com palavras vãs. Essa expressão, palavras vãs, significa palavra esvaziada de seu significado, drenado de seu conteúdo original. Assim, a principal serpente escorregadia, ou o herege da controvérsia sobre a trindade e a natureza de Cristo, Ário, ele confessou que Cristo realmente era o Filho de Deus, como está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 15, que diz: Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se analisarmos esse versículo na tradução Novo Mundo, ali, tanto o Filho como a palavra Deus está escrito em letra maiúscula, mas nós não podemos nos enganar. Por quê? Quando a tradução traz essa expressão filho do homem, a tradução Novo Mundo, ela esvazia o significado de filho e o significado de Deus. Deus quis criar o mundo e criou o filho com o propósito de criar o mundo. Assim, o filho é exaltado não por ser da mesma essência do pai, mas por ter sido a primeira criação de Deus e criado o mundo. Nós temos expressões na Bíblia chamadas de hebraísmo, que são termos utilizados para descrever expressões ou palavras que são características originais próprias da língua hebraica. Assim, a expressão filho de pode expressar literalmente que é descendente imediato de seus pais, como está escrito em Gênesis capítulo 27, versículo 1. Mas a expressão filho de quer dizer também que a pessoa faz parte da totalidade maior, ou seja, do reino, como está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 12. Também filho da luz, como está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 8. Mas também diz assim, filhos do diabo, como está escrito em Atos capítulo 13, versículo 10. Jesus se chamava filho do homem como forma de revelar a sua identidade. Ele se identificou com a humanidade para dizer que era tão humano quanto nós, conforme está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 16 ao 8. Jesus também se identificou como filho do homem para se identificar com Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14, uma referência ao Messias tão aguardado pelos judeus. Por fim, Jesus foi o exemplo de verdadeira humanidade segundo o plano original de Deus. Que Deus nos abençoe.